Boa tarde. Primeiro ano, tudo bem? Ó, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o teatro, tá? Vamos falar um pouquinho da sua origem, né? E vamos falar. Oi, João, boa tarde. Hoje é uma aula individual. Vamos falar um pouquinho sobre o teatro, tá? E sobre os seus conceitos, sobre os seus elementos, tá bom? João, deixa eu te falar. Se você não puder me mandar foto das atividades que a gente já fez nas outras aulas, eu agradeço, porque nos outros slides eu vou colocar fotos das atividades de alguns alunos. E se puder passar para a turma, para quem não assistir, é interessante, tá bom? Então vamos lá. Vou compartilhar a tela aqui. Ó, hoje a gente vai falar então como foi fundado, né, o teatro, como começou, né? Qual a origem do teatro? Então, ó, a gente já estudou sobre a arte primitiva, né, a pré-história, e o teatro, ele tem muito a ver também com essa parte, né? Porque lembra que eles se expressavam usando várias técnicas, né? E o teatro era uma delas. Então, o homem é a origem do teatro. Não se sabe exatamente quando surgiu o teatro. É provável que o homem primitivo fizesse representações de animais em caças como sendo uma forma de comunicação, né? Já que não existia a escrita com o conhecimento, como conhecemos, né, nos dias de hoje, uma maneira de contar e narrar sua aventura e os grandes feitos realizados por eles. Mas eles não sabiam que isso era um tipo de teatro, um tipo de arte, né? Eles faziam para ter esse tipo de comunicação entre eles. E aí os historiadores afirmam que o teatro surgiu em forma de ritual e com o tempo passou a fazer parte das representações de lendas relacionadas aos deuses e heróis de muitas culturas, né? Como a gente já estudou sobre a pré-história, sobre a arte egípcia, sobre a arte grega, a gente já sabe um pouquinho sobre a cultura dessas turmas, né? Desses períodos. E aí, nas culturas primitivas, os estudiosos acreditam que as primeiras sociedades primitivas faziam suas representações por meio de danças e que, dessa forma, adquiriram poderes sobrenaturais e controlavam os fatos necessários à sobrevivência. Tá? Então, eles acreditavam que essa simbolização, né, dessas representações tinham significados, né, e representavam algo sobrenatural que controlava a parte natural, né? A sobrevivência. Então, lembra lá que, né, a gente já falou que os rituais que eles faziam, eles acreditavam que tinha influência com a natureza, né? Eles acreditavam que, por exemplo, no desenho, eles acreditavam que eles desenhando nas paredes ia guardar a alma dos animais ali. Acreditava-se a dança, eles iam chamar chuva, por exemplo, tá? Então eles acreditavam numa simbologia nas culturas, né? Essas mesmas danças eram feitas para exorcizar os maus espíritos, assim como ainda realizam muitas tribos distribuídas pelo mundo. Até hoje eles acreditam, né, nesses tipos de rituais. E aí, ó, a arte de representar. Então, o teatro ou a arte de representar floresceu em terrenos sagrados, à sombra dos templos, né? De todas as crenças e em todas as épocas. Na Índia, no Egito, na Grécia, na China, entre outras nações. E nas igrejas da Idade Média. Foi a forma que o homem descobriu para manifestar seus sentimentos de amor, dor e ódio. Então, ó, lá na China, foi onde começou o teatro de sombras, né? Então, eles foi um tipo de teatro diferente que começou lá na arte grega, né? Lembra que a gente viu que o teatro teve origem lá na Grécia, né? Como a gente viu na aula passada. E aí na China já foi um teatro diferente, foi o teatro das sombras. Então, o teatro ele tem vários tipos, né? Então, cada cultura, cada local tem um tipo de representação diferente. Mas no final, o que é um teatro? Então, segundo o dicionário, a palavra teatro vem do grego e é a arte de retratar por um ator ou mesmo atores que fazem a interpretação de histórias criadas ou baseadas em situações sociais ou não, encenadas para um público e um determinado espaço. O objetivo é despertar sentimentos
ou reflexões nas pessoas que o assistem. Então, o teatro é a forma da arte em que o ator ou conjunto de atores interpreta uma história, né, ou atividades para um público. Então, eles querem representar algo e passar uma mensagem para quem está assistindo, né? E aí vem o teatro ocidental, que é o que a gente começou a falar na semana passada. Semana passada não, é retrasado, semana passada não teve aula. Que foi o teatro grego. Então, esse que conhecemos de atuais surgiu no século VI a.C., na Europa, na Grécia. Nesse período, aconteciam festas na primavera para comemorar a colheita da uva e homenagear o deus do vinho, que é o Dionísio, tá? Que é o deus do vinho, do teatro e da fertilidade. Festas que duravam dias e eram como rituais sagrados. Então, eles misturados com procissões recitais. Então, eles faziam isso para adorar e homenagear esse deus do vinho, tá? Então, isso foi a primeira forma, né, reconhecida de teatro, né? Então, ó, o teatro ocidental tem como símbolos duas máscaras, que significa a tragédia e a comédia. Uma ri e outra chora. As máscaras eram usadas para que os atores pudessem realizar uma representação dos sentimentos, dramáticos ou alegres, independente da classe social ou sexo, transformando a fisionomia humana em um elemento de representação. Então, independente de quem estava ali representando, eles tinham já a máscara para não ter essa diferença, né? Então, a máscara já representava a expressão corporal que eles queriam transmitir para quem estava assistindo, tá? E uma coisa interessante da época era que as mulheres não podiam atuar, eram só homens que atuavam naquela época. Então, ó, por que surgiu o teatro ocidental e qual o seu papel? Então, como uma forma de registrar, né, a história já conhecida pela civilização grega, seus deuses, suas guerras, suas maldições familiares, sua mitologia, o teatro foi criado para passar para o público isso, né, essa representação do que acontecia naquela época, então um tipo de registro. Então, a civilização grega foi uma das mais importantes no mundo antigo. Entender o surgimento da arte teatral é também aprender um pouco da cultura e da história desse povo. Então, por isso que o teatro é muito importante, tá? O teatro grego. Então, o teatro grego surgiu das cerimônias e rituais gregos, como as dionísicas, que eram celebrações de caráter religioso ao deus Dionísio, que era o deus do vinho, né? Como eu falei no outro slide. Então, os deuses gregos eram muito parecidos com os homens, pois tinham vontades e humores. Uma coisa curiosa nas encenações é que só os homens podiam atuar, já que as mulheres não eram consideradas cidadãs. Por isso, as peças eram encenadas com grandes máscaras. Foi na Grécia que surgiu a dramaturgia, com Téspis. Então, Téspis foi o primeiro ator que surgiu na Grécia. Foi quem interpretou o deus Dionísio, tá? Então, diferente das outras pessoas que estavam ali atuando, né? Elas estavam representando elas mesmas. Só que ele foi quem se destacou, porque ele quis imitar esse Deus, ele quis interpretar esse Deus. Então, por isso que ele foi considerado o primeiro ator, tá? Então, ó, que também representou pela primeira vez o Deus Dionísio, criando o ofício do ator. Também na Grécia Antiga surgiram dois gêneros do teatro, a tragédia e a comédia, que tem a ver, que foi nesse período, foi quando Téspis interpretou Dionísio que foi criado as máscaras, tá? Da tragédia e da comédia. E aí, ó, como eu falei, o primeiro ator, então, foi Téspis, tá? Um dramaturgo grego do século VI a.C., segundo algumas fontes da Grécia Antiga, especialmente Aristóteles, o primeiro ator do Ocidente a representar um personagem numa peça teatral. Em vez de falar como ele próprio, ele representou o deus Dionísio. Então, segundo outras fontes, ele introduziu a figura do ator principal, destacando-se do coro das outras pessoas que estavam ali. É também considerado como inventor da tragédia e o primeiro produtor teatral. Então, todo mundo agrega ele como o primeiro ator e o primeiro produtor teatral, tá? Então, para existir o teatro, existem os elementos principais, que precisa do quê? De um ator, né? De um texto, que seria referente também ao personagem, né? E um público. Então, tendo esses três, você consegue ter um teatro, né? Você consegue contar uma história, né? Representar e passar isso ao público. Então, anotem os elementos principais, tá bom? O Diogo não está assistindo, não, a aula, né?
Algum de vocês que está assistindo a aula já fez teatro? Já participou de alguma peça? Já atuou? Vamos lá. Então, depois dos elementos principais, a gente vem para o gênero teatral, tá? Então, o gênero teatral é a forma específica de representação, é a apresentação cênica. Então, ele tem muito a ver com o tipo, né? Com o gênero que ele vai representar. Qual o tipo de drama que eu quero passar para o meu público, né? Qual o tipo de história que eu quero contar, tá? Então, tem muito a ver com o que eu vou abordar, né? Com o tipo de assunto que eu quero interpretar. E aí, os gêneros, eles no início eram separados por tragédia, comédia e sátira. Então, sabemos que o teatro ocidental surgiu na Grécia Antiga, a partir dos ritos em honra do Dionísio. No princípio, o teatro possuía 3 gêneros básicos: tragédia, comédia e sátira. Hoje, eu vou falar um pouquinho sobre o teatro, sobre seus elementos, mas semana que vem eu vou aprofundar um pouquinho mais e falando um pouquinho sobre cada gênero, tá? E aí vem o texto teatral. O que é o texto teatral? Então, o texto, ele é o principal elemento dentro da representação cênica. Então, para você representar alguém, você tem que ter uma base, né? Tem que ter um texto. Então, ele é o norte, seria a bússola do ator, né? O que guia os atores e as demais pessoas envolvidas na produção cênica para o desenvolvimento do espetáculo. Então, você tem igual agora, hoje em dia, né? A gente pensa também nos youtubers, né? Vocês acham que eles chegam ali e já falam assim? Não. Eles fazem primeiro um texto, eles têm todo um roteiro que eles têm que seguir para conseguir transmitir para quem está ali observando o que eles querem passar, né? Então, também tem essa parte de texto teatral. Não é só o teatro que engloba essa parte de texto, mas sim, hoje em dia, né, no mundo que a gente vive, os youtubers também, eles têm um roteiro a seguir, tá? Então, esse seria um caminho, né? Como se fosse um mapa, né, para o ator seguir esse caminho e conseguir fazer essa representação, né, no espetáculo, desenvolver esse espetáculo. Então, o texto teatral representa uma história criada por um autor, encenada por atores e contada para o público. Então, ele tem também uma etapa, né, a ser feita. Ele é criada pelo ator, ele é encenada pelos atores e ele é contada para o público. Então, primeiro, o autor tem a imaginação, cria a história, passa para uma superfície, né, um papel, passa para o ator isso, né, transfere para o ator tem que ler, decorar, saber a sequência certinha do que ele vai representar, né, ele tem que também, além de saber o que ele vai falar, ele tem que conhecer o personagem dele, porque além do que ele vai falar, ele tem que saber os gestos, né, a expressão corporal do seu personagem, como que ele se desenvolve, né, como que ele é, quais as características, as qualidades, defeitos. É como se o autor ele criasse uma pessoa real para ele, tá? Então, o ator, quando ele vai interpretar isso, ele tem que, como se ele estivesse incorporando mesmo o personagem ali, e ele tem que saber os 3 jeitos do personagem. E aí, isso é contado para o público, né? É igual em novela, gente. A novela é a mesma coisa. Tem um autor que cria a novela, tem os atores que eles fazem a representação e tem as pessoas aqui que estão assistindo, que somos nós. Estão aqui assistindo a televisão. É a mesma coisa de um teatro, tá? E aí, o importante também é o personagem, né? Então, depois do texto vem o personagem. Então, o personagem é um dos elementos mais importantes do teatro, tá? Porque é ele que compõe toda a história, né? Ele que vive aquela dramaturgia, aquela história, aquela representação. Então, tudo no teatro gira em torno dessa figura e da história, do enredo que a envolve, sendo a própria essência do teatro e a representação das ações da personagem. E aí também o teatro, ele não é só as pessoas que estão ali, né, sendo representadas, como o ator, como o público está ali assistindo, né? O personagem que está sendo representado pelo ator, ela tem todo uma estrutura, né, para ser criado o teatro. Então tem todo um bastidor, tem muitas pessoas que trabalham ali. Não é só os atores que estão no palco que estão trabalhando para que aquela peça, né, se desenvolva. Tem outros assuntos também, né? Então, nos bastidores, uma peça teatral não é feita apenas pelos atores que aparecem no palco. Outras pessoas também participam de uma peça, né?
mesmo que não apareçam. São fundamentais para que o espetáculo se realize. Então, a gente tem a cenografia, que entra também o cenário, né? Já tá a mesma coisa, cenário e cenografia, o figurino, a iluminação, a maquiagem, a sonoplastia, tá? Tudo são elementos essenciais para que aconteça, né, uma peça teatral. Não precisa só necessariamente de um ator e um público. Precisa também de toda uma estrutura. Isso eu tô falando, gente, de teatro profissional, tá? Um teatro bem elaborado, diferente desses teatros, por exemplo, que a gente faz em escola, que a gente monta ali uma historinha e conta para as crianças, tá? Isso a gente está falando lá do Fundi 1. Estou falando já de algo mais profissional, como os teatros do Kalani, né? Que o professor Kalani desenvolve, que tem alguns alunos que participam. Então, tem toda uma estrutura para realmente desenvolver, né, uma peça teatral. Então, a gente vai conhecer agora cada uma dessas, tá? Então, a cenografia é muito mais que decoração e ornamentação. A cenografia é a técnica de organizar todo o espaço, né? Porque os atores, eles têm que se achar dentro daquele espaço também, né? Então, eles têm que saber quais ações que eles vão fazer, em qual local, onde vai ficar cada objeto. Às vezes, o ator precisa pegar um celular, tem que atender, fingir que está atendendo o celular, ele tem que saber onde está o celular. Então, ele tem que ser tudo estudado para recompor, né, a cena que cada ator vai interpretar. Então, a cenografia é a parte importante do espetáculo, pois ela ambienta e ilustra o espaço, o tempo, materializando o imaginário e aproximando o público da representação. Porque também o cenário é quem compõe nessa parte da peça, da imaginação. Porque só o ator ali sozinho, num fundo preto, às vezes as pessoas não têm tanta imaginação de pensar como queria ficar ele num cenário, num local, exato. É igual a gente está lendo o livro. Quem lê muito livro consegue ter essa imaginação de imaginar o que está acontecendo ali no livro, tudo, mas tem muitas pessoas que só conseguem ter essa percepção visualmente, né? Enxergando, e aí consegue desenvolver essa parte imaginária. Então, isso também ajuda muito, tá? Na parte de representação. Então, a cenografia cria e transforma um espaço cênico. Ela cria e o legal do teatro é que muitas peças elas vão se modificando, né, ao longo da apresentação, vai modificando os ambientes. Isso também é bem bacana. E aí a pessoa que cria, né, esse cenário é chamado de cenógrafo, tá? Então, o cenógrafo é a pessoa que cria o cenário, que faz toda a parte de cenografia, tá? E aí vem a parte de maquiagem. Então, a maquiagem é a parte da composição do espetáculo. É um instrumento fundamental que auxilia na criação do personagem e na transformação estética dos atores. O maquiador atua junto com toda a produção do espetáculo, acompanhando sempre a concepção do mesmo, com vistas e ressalta ao criar elementos que ressaltem aspectos importantes para a compreensão. Então, a maquiagem ela é importante para realmente deixar o personagem real, né? Como é na história. Então, isso eu tô falando de maquiagem artística, tá? Por exemplo, essa moça aqui que tá representando uma velhinha, né? Uma idosa. Então, eles têm que saber como transformar uma pessoa em algo totalmente diferente. Realmente remeter, né? Aquela representação do personagem ao mundo real, tá? Quanto mais semelhante possível, melhor, né? Então, o maquiador é o responsável por fazer essa pintura nos rostos e no corpo dos atores e das atrizes. E aí vem o figurino, é um elemento importante na linguagem visual do espetáculo formado, por além de vestimentas, pelos acessórios. Então, o figurinista, né, que é o pessoal responsável, ele não faz só a parte das roupas, ele também pensa em todos os acessórios que compõem aquele look, né, aquela roupa. Então, o figurino auxilia na compreensão do personagem, ele é carregado de simbologia e pode acentuar o perfil psicológico do personagem, objetivos e características da história do personagem. Então, o figurino tem muito a ver também com o ambiente que o personagem vai atuar, com a época que ele vai atuar. Então, o figurino já relaciona, né, também com a cenografia, né, porque tem que ter a ver com a parte de estrutura, né, da parte do palco também, né, onde ele vai estar representando aquela história, tá? Então, os figurinos e acessórios utilizados em cena devem ser sempre coerentes com a época em que acontece a ação e com o simbolismo que o diretor queira dar a ela. E aí, depois do figurino, vem a parte de iluminação.
A iluminação pode dar ênfase a certos aspectos do cenário, pode estabelecer relações entre o ator e o objeto, pode enfatizar as expressões do autor, pode limitar o espaço de representação no círculo de luz e muitos efeitos. O que seria a iluminação em teatro? É onde destaca os ambientes, tá? Ele vai destacar um personagem que Kelly está falando, ou depois destaca um outro tipo de ambiente. Isso vai muito tem a ver muito com a história, tá, que está contada. Então, ó, vocês viram que nem só os atores têm que entender o texto, nem só eles têm que saber a história que está sendo contada, mas toda a parte que está trabalhando para acontecer essa história tem que saber, tá, do texto. Porque se o iluminador não sabe qual é a próxima cena, como que ele vai saber onde que tem que destacar na história, né? Então ele tem que também conhecer o enredo, conhecer a história, o texto, para seguir, né, junto com os atores nessa construção dessa peça teatral. Então a iluminação ela é muito importante para o teatro, pois através dela podemos ambientar a cena e ampliar as emoções nela exploradas. É fundamental que o iluminador conheça bem o texto e as marcações cênicas determinadas pelo diretor do espetáculo. Mas além de tudo, além da iluminação, da maquiagem, também tem uma parte importante, que é também onde dá vida, né, às cenas, que é a sonoplastia. O que seria a sonoplastia? É o som ou um conjunto de sons que auxilia a enfatizar as cenas ou as emoções dos atores, tá? Então, a sonoplastia trabalha com elementos sonoros, ajudando a envolver o público na construção de imagens e sensações. As músicas e sons utilizados devem estar intimamente ligados ao que acontece na cena. O sonoplasta deve estudar o texto e depois acompanhá-lo passo a passo. Então, o que seria essa sonoplastia, né? A sonoplastia também, o sonoplasta tem que estudar sobre o texto, tem que saber o que vai acontecer, porque ele tem que interpretar, né? Ele tem que fazer os sons, emitir os sons conforme as cenas. Então, ele é como se fossem os efeitos sonoros, né? Que ele vai fazer. Então, lembra lá nos filmes os efeitos especiais que tem com barulhos e tal? É isso dentro do cinema, tá? Então, são os efeitos especiais introduzindo o som. Então, aqui tem dois exemplos aqui. É um efeito, é um sonoplasta mais digital, né? Ele utiliza recursos digitais para fazer os sons. E aqui são recursos mais artesanais, mais manuais, ó. Eu até deixei aqui que dá para aumentar para vocês visualizarem, ó. Ele utiliza algumas garrafas para fazer os sons, tá vendo? Cada objeto produz um som diferente, então ele já pensa numa forma de produzir os sons de uma forma diferente. Olha que bacana. Então, o sonoplasta também é uma pessoa super essencial, né, para que aconteça a peça teatral, tá? E aí vem os elementos físicos do teatro. Então, fisicamente, o teatro é constituído de vários elementos. Entre eles, os principais são os seguintes. Então, a gente vai falar agora da estrutura do teatro, tá? Então, tem o palco, que é onde fica, né, os atores, onde ocorre toda a cena, toda a interpretação. Então, a estrutura sobre a qual são conduzidas as representações teatrais em uma casa de espetáculo. Os palcos assumem as mais variadas formas e localizações em função da plateia. Então, o palco é a parte essencial para acontecer, né, essa representação, essa peça teatral. Então, o ideal é sempre o palco ele tá ou acima, né, dos espectadores ou abaixo, mas a plateia ela tem que estar toda conseguindo enxergar o palco, tá? Não pode uma fileira, por exemplo, estar sem enxergar. Tem que ser uma forma de um teatro no qual todos consigam enxergar o palco, porque ele é o centro, né, da peça. E os bastidores, pares de painéis verticais retangulares de madeira e pano, que escondem do espectador as dependências laterais do palco. Então, os bastidores é onde ficam as pessoas que não são os atores principais, que são as pessoas que estão ali, né, na estrutura do palco, né, mas não aparecem em cena, tá? E o camarim é um recinto reservado, onde os atores estão ali se arrumando, né, onde eles se preparam para
entrar em cena, né? Então, onde ocorre a maquiagem, onde eles se vestem, né? Então, algo mais reservado. E aí tem a cortina aqui, uma peça também super essencial, porque é onde resguarda o palco, né? Então, ela é fechada, não está acontecendo ainda espetáculo, ela aberta, acontece toda a magia, né? Isso também é interessante, o abre e fecha da cortina, para a troca de cenário, troca de cenografia também. Isso, quando fecha, eles trocam toda a parte de cenografia, quando abre já tem outro cenário totalmente diferente. O espaço cênico é a área do palco ocupada com a representação, divide-se primeiramente em direita e esquerda, conforme a visão do público. Então, até a disposição dos personagens no palco, também isso é estudado, que seria esse parte de espaço cênico, tá? O proscênico é um avanço do palco além da boca da cena, que se projeta para a plateia. Seu limite, comumente, em forma de arco, é a ribalta. Então, tem alguns, não são todos, mas tem alguns teatros que eles têm um avanço, né, do palco até o público, tá? Para ajudar na interpretação dos personagens. Tem também esse tipo de palco nos shows, né? Muitos cantores fazem esse tipo de palco para ficar mais próximo do público. E aí tem o público, que é algo essencial também, né? Então, são os frequentadores do teatro e os que apenas ocasionalmente assistem a um espetáculo teatral. É chamado plateia, né? Por extensão do nome da parte do auditório, fronteira ao palco, devido a grande parte dos teatros disporem apenas desses assentos. O público também se dispõe nas galerias, frisas e camarotes, quando o teatro dispõe dessas estruturas. É muito difícil, né, ter teatros assim com camarotes, uma estrutura mais chique, né, vamos dizer assim, né, porque são os teatros com mais história, são teatros mais antigos. Hoje em dia, igual aqui no Guarujá, é um teatro mais simples, né, tem só as cadeiras e o palco, tá? Isso vai muito também da história de cada cidade, de cada local, tá? Gente, sobre o teatro hoje, é isso que eu tenho que passar para vocês. O que eu quero de vocês? Vocês vão pensar em criar uma história, tá? Um teatro. Como? Primeiramente, vocês vão pensar na história da vida de vocês. Então, vocês são os personagens principais dessa história, tá? Então, vocês vão criar a história da vida de vocês. Isso cada um vai fazer o seu, no seu caderno. Ninguém vai ver a história de ninguém, tá? Por enquanto, a gente vai fazer assim. Por quê? A ideia, na verdade, se a gente tivesse em aula presencial, a gente ia criar realmente uma peça no qual cada um ia participar de um elemento, um ia participar da iluminação, outro na figurino, outro da maquiagem, como eu fiz com a turma do ano passado. Porém, no momento não dá. Então, vamos fazer uma peça, cada um vai fazer a sua, vai criar a sua história, você é o personagem principal, tá? Então, pensa, vocês têm quantos anos? Vocês têm 16, 15 anos? Vocês vão pensar, nesses 15 anos, 16 anos, o que aconteceu na minha vida? Qual a história que eu posso contar? É uma história de comédia? É uma história de dramaturgia? É uma história de tragédia? É uma história de terror? Então, vocês vão pensar qual o tipo de história que vocês vão criar com vocês, tá? Vocês sendo o personagem principal. Quem quiser inovar e também incrementar coisas, realmente criar uma história de fantasia aí, né? Onde vocês são os personagens, beleza, muito legal. Mas o que eu quero, além de tudo, além do textinho que vocês vão criar sobre a história, vocês vão criar o figurino de vocês, tá? Vocês vão desenhar como vocês seriam um personagem, qual seria o cenário que vocês iam colocar para essa peça, tá? Então, pensem que é algo bem complexo. É isso que vocês têm um bom tempo para tentar pensar nisso, tá? Então, vocês têm bastante bastante tempo em casa para fazer isso. Pensem direitinho, pensem em vocês, tá? Deem valor nessa hora, tá, gente? Porque a gente está num momento tão difícil e é algo que a gente tem que parar e pensar um pouquinho na gente. E aí, para descontrair, é legal a gente se imaginar, né, nesse mundo da fantasia, tá? Então, eu quero, o textinho pode ser uma peça bem simples, não precisa ser algo longo, tá? Pode ser algo bem simples. Um desenho de vocês, tá? Já com figurino. E o local que vocês iriam interpretar. Deixa eu ver se tem alguma coisa aqui no bate-papo. Acho que não tem nada, né? Alguém ficou com alguma dúvida, gente? E eu vou colocar aí no bate-papo o meu e-mail. Quem tiver
o meu WhatsApp, tudo bem, não tem problema. O que eu quero que vocês me enviem fotos das atividades de vocês das outras aulas. Por quê? Eu vou pegar essas fotos e vou colocar nos slides, tá? Vou colocar nos slides da próxima semana para vocês verem como que foi as atividades dos amigos de vocês, tá bom? Então me mandem por e-mail ou pelo WhatsApp, quem tem o número, para a gente começar a trocar essas ideias, tá bom, gente? Alguém tem alguma dúvida? Semana que vem a gente vai falar um pouquinho mais sobre o teatro, tá? Vamos aprofundar um pouquinho sobre os gêneros, vamos fazer uma dinâmica sobre o teatro. Peçam para o Diogo, se ele puder assistir semana que vem, que eu quero que ele fale um pouquinho sobre a vivência dele nessa parte teatral, é bem bacana também, tá bom? Alguém tem alguma dúvida? Pode mandar aí no bate-papo. Mandem aí também no bate-papo o nome de vocês e o número, por favor, que eu vou registrar, tá bom? Que eu tô anotando todo mundo que está participando, ó. A sala tem pouco mais de alunos, né? Tem mais de 20, pelo menos, e tem só 8 assistindo. São poucas pessoas, né? Então, vocês têm que começar a falar para os alunos também assistirem, tá bom? Alguém tem alguma dúvida? Eu acho que deu para vocês entenderem a atividade de hoje, né? Então, cria um textinho, cria um personagem de vocês, tá? Cria o personagem com o figurino e o cenário, tá bom? Quem não conseguir pensar ainda em uma história, cria pelo menos o personagem, que é você, o principal personagem, e o cenário, tá bom? Vocês podem incluir outros personagens também dentro da história, tá? Não necessariamente precisa ser só vocês. Pode ser outros personagens, tá bom? Então, gente, é isso, tá? Até semana que vem. Um beijo, se cuidem. Tchau, tchau.